Antes de qualquer ser humano dar seus primeiros passos nesta terra e de qualquer civilização levantar seus monumentos, a Amazônia já prosperava. Um reino verde e soberano, onde a vida fluía como rios e esculpia seus contornos. Aqui, a natureza sempre demonstrou sua resiliência. E por maiores que sejam os desafios, a vida invencível que pulsa nessas terras perdurará, mesmo após o último homem deixar suas pegadas. Todos os dias, com o nascer do sol, uma sinfonia de vida desperta na selva amazônica. É o início de mais uma jornada, onde cada criatura busca alimento, água e abrigo. Esse ciclo milenar, em perfeito sincronismo, se adapta e evolui, como se a floresta fosse um único organismo pulsante e vivo. Neste período do dia, todas as espécies de atividade diurna já estão alerta e em atividade frenética em busca de sua sobrevivência. Bom, nem todas com o mesmo frenesi. A preguiça, especialmente a de 3 dedos, apesar de sua aparência letárgica, tem hábitos diurnos. Mas, ao contrário da maioria dos outros habitantes da floresta, ela vive de um jeito, digamos, bem mais tranquilo. A preguiça está entre os mamíferos mais emblemáticos das florestas tropicais da América do Sul e Central. A espécie é conhecida por sua lentidão extrema, que, junto com suas adaptações evolutivas únicas, a torna incrivelmente eficiente no consumo de energia e bem-sucedida em seu habitat. Existem 2 principais famílias de preguiças. Preguiças de 3 dedos, família Bradypodidae, gênero Bradypus, e preguiças de 2 dedos, família Megalonychidae, gênero Choloepus. A principal diferença entre essas 2 famílias está no número de dedos nas patas anteriores e em algumas adaptações comportamentais e morfológicas. As preguiças de 3 dedos são encontradas em grande parte das florestas tropicais da América do Sul, como a Amazônia, Mata Atlântica e algumas regiões de florestas secundárias. Elas têm uma pelagem densa que oferece uma camuflagem natural.
Suas patas têm 3 dedos com longas garras curvadas, adaptadas para se pendurar em árvores, e seus rostos têm uma expressão que parece constantemente sorridente. As preguiças de 2 dedos são encontradas principalmente nas florestas tropicais da América Central e na vasta bacia amazônica. Elas são maiores e mais robustas que suas parentes de 3 dedos. Curiosamente, essas preguiças são mais ativas durante a noite. A distinção entre as duas vai além do número de dedos. As preguiças de 3 dedos têm uma cauda rudimentar e hábitos diurnos, enquanto as de 2 dedos são noturnas e desprovidas de cauda. Outra diferença está na dieta. Enquanto as preguiças de 2 dedos possuem uma alimentação mais variada, incluindo folhas, frutas e até pequenos vertebrados, as de 3 dedos se alimentam quase exclusivamente de folhas. Preguiças são animais solitários e se encontram apenas para acasalar. O período de acasalamento varia de acordo com a espécie, mas, geralmente, ocorre uma vez ao ano. Após um período de gestação de 6 a 11 meses, a fêmea dá à luz a apenas um filhote. Os filhotes nascem já com garras desenvolvidas e passam os primeiros meses de vida agarrados ao ventre da mãe. Durante esse período, eles aprendem a escalar e a se alimentar, até se tornarem independentes. As preguiças são conhecidas por descerem das árvores apenas uma vez por semana para defecar. Esse comportamento é ainda um mistério, pois as expõe a predadores no solo, mas acredita-se que possa estar relacionado à fertilização das árvores que elas habitam. Outro ilustre habitante destas árvores é o macaco-aranha, um dos primatas mais ágeis e carismáticos das florestas tropicais da América Latina. Conhecido por seu corpo esguio, longos braços e cauda preensil extremamente eficiente, usada como um 5º membro para se locomover pelas copas das árvores. As diferentes espécies variam em cor, tamanho e distribuição geográfica, mas compartilham muitas características comportamentais e ecológicas. O macaco-aranha de testa branca, por exemplo, tem uma mancha acima dos olhos, enquanto o macaco-aranha negro tem uma pelagem e face totalmente escuras. A dieta dos macacos-aranha é predominantemente frugívora, ou seja, eles se alimentam principalmente de frutas. Porém, em momentos de escassez, complementam a dieta com folhas, sementes, flores e pequenos insetos. A preferência por frutas faz desses primatas dispersores de sementes muito importantes, desempenhando um papel crucial no ecossistema ao contribuir para a regeneração da floresta. Os macacos-aranha são altamente sociais, vivendo em grupos que variam de 10 a 30 indivíduos.
No entanto, diferentemente de muitos primatas, eles costumam se dividir em subgrupos menores durante o dia para forragear. As fêmeas têm um papel central na dinâmica do grupo, e são elas quem escolhem seus parceiros durante a época de acasalamento. A reprodução ocorre de forma lenta. As fêmeas têm um filhote a cada 2 a 4 anos, após um período de gestação que dura aproximadamente 7 meses. Os filhotes nascem completamente dependentes e passam o primeiro ano de vida sendo carregados pela mãe. Inicialmente, agarram-se ao ventre dela, mas com o passar do tempo migram para as costas, onde continuam a ser carregados até se tornarem independentes. Na vastidão da floresta amazônica, um som profundo e reverberante ecoa entre as copas das árvores. É o rugido do bugio vermelho, uma das vozes mais imponentes da selva. Seu chamado, que pode ser ouvido a quilômetros de distância, divide com os pássaros o protagonismo dessa sinfonia diurna. Com sua coloração avermelhada e uma presença tranquila, o bugio vermelho passa a maior parte do tempo nas alturas, em meio às árvores. Suas caudas preenseis o mantêm firme entre os galhos, enquanto ele se alimenta de folhas, flores e frutos. Embora seus movimentos sejam lentos e cuidadosos, o som que emite ressoa como um aviso aos outros grupos, demarcando o seu território e mantendo outros machos afastados. Eles vivem em grupos organizados, geralmente compostos por até 15 indivíduos, liderados por um macho dominante. Esses grupos movem-se lentamente pelas copas das árvores, sempre juntos, mantendo-se próximos para a proteção e comunicação constante, usando uma combinação de vocalizações e movimentos sutis para coordenar suas ações. A coesão do grupo é fundamental para garantir a segurança de seus membros, especialmente quando enfrentam ameaças de predadores, como grandes aves de rapina ou felinos. Além disso, os bugios estabelecem fortes laços sociais, passando longos períodos do dia interagindo e se cuidando mutuamente, comportamento conhecido como allogrooming, que ajuda a fortalecer os vínculos e a reduzir o estresse no grupo. Essa vida em comunidade é essencial para a sobrevivência, permitindo que o grupo como um todo vigie o ambiente e reaja rapidamente diante de qualquer perigo. Embora passem a maior parte de suas vidas nas alturas, às vezes os bugios descem ao solo. Fazem isso para buscar fontes de água, especialmente nas estações mais secas, quando as folhas e frutos das árvores não lhes oferecem hidratação suficiente. No entanto, ao tocar o chão, eles sabem, ou talvez até sintam, que nas sombras pode estar à espreita o predador mais feroz e mortal da floresta. A onça pintada reina soberana na floresta amazônica.
Seu território é vasto e ela domina cada detalhe da selva com uma habilidade que poucos predadores no mundo podem igualar. Mas o que a torna tão temida não é apenas sua força, mas seu silêncio, o silêncio mortal com que se aproxima de suas presas. Na escuridão densa do subbosque ou às margens de um rio calmo, a onça está sempre presente, mesmo quando não é vista. Ao contrário de outros felinos, a onça-pintada é uma mestre em todos os terrenos. Na terra firme, seus passos são precisos e calculados. Sua pele dourada, com rosetas, a camufla perfeitamente entre as folhas e sombras. Quando ela entra na água, não é menos mortal. Nadadora exímia, cruza rios e igarapés com destreza, perseguindo peixes, tartarugas e até jacarés, algo que poucos felinos no mundo ousariam fazer. Essa versatilidade torna a onça-pintada uma caçadora formidável, capaz de se alimentar de praticamente qualquer criatura da floresta, de pequenos roedores e aves a grandes herbívoros, como antas e capivaras. Sua mordida é a mais poderosa entre os grandes felinos, capaz de perfurar cascos de tartarugas e ossos com facilidade. Mas a onça não caça apenas por instinto. Ela é uma estrategista nata, ajustando sua abordagem dependendo da presa, do terreno e até das condições climáticas. E é esse senso de adaptação que a torna tão perigosa. A selva pode ser um lugar de vida abundante, mas também é um campo de batalha onde a onça-pintada governa sem piedade. Sob seu olhar atento, todo animal é uma potencial presa. Na vastidão da Amazônia, a onça-pintada é muito mais que uma simples caçadora. Ela é um símbolo de força e resiliência da mãe natureza. Seu rugido, profundo e imponente, ressoa pelas densas copas como um aviso inconfundível. Poucos que o ouvem permanecem indiferentes. O som reverbera por toda a selva, paralisando por um breve momento seus habitantes, como um grito de soberania, lembrando a todos quem ocupa o topo da cadeia alimentar. Nas copas das gigantescas árvores da Amazônia, a vida é vibrante e abundante, um verdadeiro santuário suspenso no ar. A partir dos galhos mais altos, um ecossistema essencial para a dinâmica da floresta prospera. As árvores, que podem alcançar alturas de até 60 metros, formam um dossel verde e exuberante, onde animais vivem, se alimentam e se reproduzem, longe dos predadores terrestres. Entre os habitantes mais ilustres das copas estão as araras, papagaios e tucanos, que com suas plumagens vibrantes pintam o céu da floresta com uma paleta de cores vivas. As araras, com suas penas em tons de azul, amarelo e vermelho, transformam o cenário em um espetáculo visual enquanto voam majestosas.
As araras não se distinguem apenas pelas cores. Elas pertencem a diferentes espécies e subespécies, cada uma com características específicas em termos de tamanho, comportamento e habitat. A variação de cores, embora seja o traço mais visível, é apenas uma das várias diferenças entre elas. A arara vermelha é facilmente reconhecida por sua plumagem vibrante e cheia de vida. O vermelho intenso predomina em seu corpo, complementado pelos tons de azul e amarelo que adornam suas asas, criando uma exibição de cores deslumbrante em pleno voo. Seu bico robusto, de coloração clara, é uma ferramenta poderosa, ideal para quebrar cascas de sementes duras. Com um porte impressionante, essa arara pode atingir até 85 centímetros de comprimento, destacando-se na paisagem selvagem tanto por seu tamanho quanto por sua beleza. Encontrada em vastas áreas da Amazônia e outras regiões tropicais da América Central e do Sul, ela se adapta perfeitamente ao ambiente denso e biodiverso dessas florestas. Socialmente, a arara vermelha é uma ave de laços profundos, conhecidas por terem parceiros para toda a vida. Essas aves são frequentemente vistas em pares ou em bandos, voando em sintonia e comunicando-se com vocalizações altas. Sua dieta é composta principalmente de frutos, com uma habilidade notável para selecionar os alimentos mais nutritivos, desempenhando um papel crucial na dispersão de sementes por seu habitat. Com sua presença majestosa e comportamento intrigante, a arara vermelha colore o céu das florestas, tornando seus voos um espetáculo de cores e movimento. As penas azuis que cobrem as asas e as costas, contrastando perfeitamente com o amarelo vibrante de seu peito e barriga, somada à face branca, dão à arara canindé uma aparência única e inconfundível. Com um comprimento que pode chegar a 90 centímetros, essa arara é uma das maiores representantes de sua espécie. Distribuída por vastas áreas de florestas tropicais na América do Sul, ela se move entre as copas das árvores com uma elegância que é tanto graciosa quanto poderosa. A arara canindé é altamente social e costuma ser vista em grandes bandos, preenchendo o ar com suas vocalizações fortes e comunicativas. Essas aves mantêm laços profundos com seus companheiros e com o grupo, o que lhes confere uma dinâmica social fascinante de observar. Os tucanos são um espetáculo à parte. Com seus bicos longos e coloridos, essas aves são verdadeiras obras de arte vivas,
harmonizando-se com o verde profundo das árvores e as cores vibrantes das flores. Eles se movem com agilidade entre os galhos, aproveitando ao máximo as alturas da floresta, onde encontram seu alimento e cumprem um papel essencial na dispersão de sementes. Existem mais de 20 espécies e subespécies de tucano no Brasil. Entre elas, o tucano-toco se destaca pelo tamanho imponente e pelo bico laranja brilhante, contrastando com sua plumagem negra. É o maior de todos os tucanos e, com seu bico que parece pesado, mas é surpreendentemente leve, ele se alimenta de frutas que seriam inacessíveis para outras aves. Já o tucano de bico preto é menor e mais ágil que o tucano-toco. Ele se destaca pela combinação de cores elegantes, com seu bico escuro pontuado por tons de azul claro na base e em volta dos olhos. Ele vive em pares ou pequenos grupos, navegando habilmente pelas árvores densas da floresta, sempre em busca de frutas, insetos e pequenos répteis. Sua dieta variada não só alimenta a espécie, mas também ajuda a espalhar sementes, desempenhando um papel vital no ciclo de regeneração da floresta. Ágil e discreto, o tucano de bico preto é um dos silenciosos jardineiros da Amazônia. As águas da Amazônia são a fonte vital que mantém a selva em constante movimento. Em cada canto dessa vasta floresta, a vida depende desses rios que abrigam um mundo subaquático tão rico e complexo quanto a própria mata, escondido sob a superfície enigmática de suas águas escuras. De criaturas furtivas a gigantes submersos, esses rios abrigam uma biodiversidade impressionante, que revela a força e a magnitude da natureza presente nesta parte do mundo. As ariranhas, também conhecida popularmente como onça d'água, é uma das maiores e mais carismáticas habitantes dos rios amazônicos. Esses mamíferos sociais vivem em grupos familiares de até 10 indivíduos e podem atingir até 1,8 metros de comprimento. Dotadas de uma impressionante habilidade de caça, elas deslizam com agilidade pela água, capturando peixes com precisão. Extremamente vocais, utilizam uma série de chamados para coordenar caçadas, defender território e manter o contato entre os membros da família. Em muitos casos, elas formam laços permanentes com seus parceiros, mostrando uma organização familiar complexa e cooperativa, essencial para a sobrevivência em um ambiente tão desafiador. As águas barrentas da Amazônia dificultam a visualização de um dos maiores peixes de água doce do mundo. O pirarucu é uma verdadeira relíquia pré-histórica,
Medindo até 3 metros e pesando mais de 200 quilos, este gigante das águas superficiais é conhecido por sua capacidade única de respirar tanto pela boca quanto pelas brânquias, permitindo que ele sobreviva em áreas onde os níveis de oxigênio são baixos. Durante a seca, o pirarucu emerge à superfície para respirar, tornando-se vulnerável à caça, o que o colocou na lista de espécies ameaçadas. No entanto, esforços de preservação e manejo sustentável têm promovido o repovoamento de sua espécie. Junto dos pirarucus, temos uma das mais famigeradas espécies de peixe da Amazônia, embora bem menores, conhecida por sua mandíbula poderosa e dentes triangulares, perfeitos para rasgar carne. As piranhas desempenham um papel vital. Elas são caçadoras oportunistas, atacando principalmente animais doentes, feridos ou em decomposição. Esse comportamento as torna essenciais na função de limpeza das águas, ajudando a manter o equilíbrio dos ecossistemas ao remover organismos que poderiam causar a disseminação de doenças. Existem cerca de 30 espécies encontradas na bacia amazônica. A mais famosa delas é a piranha vermelha. Elas consomem uma grande variedade de alimentos, incluindo peixes, insetos e pequenos crustáceos, embora em situações extremas de escassez possam se alimentar de carniça. Durante a estação seca, quando os níveis dos rios abaixam e as áreas de água ficam limitadas, o comportamento das piranhas pode se tornar mais agressivo devido à competição por recursos, especialmente em lagoas rasas. As piranhas são conhecidas por formarem grandes cardumes, que podem ter dezenas ou até centenas de indivíduos. Essa estratégia de agrupamento não só proporciona proteção contra predadores maiores, mas também maximiza sua eficiência na caça. Quando encontram uma presa, o ataque coordenado do cardume é impressionante. É importante destacar que as piranhas, apesar de sua fama, raramente atacam humanos. A maior parte dos incidentes ocorre quando as condições ambientais as forçam a situações extremas. Além disso, elas também são presas de outros predadores, como o jacaré-açu, ariranhas e algumas espécies de aves. Esses pequenos predadores são fundamentais, controlando as populações de peixes e garantindo a saúde dos ecossistemas aquáticos. Duas criaturas lendárias também habitam estas águas escuras. O misterioso boto cor-de-rosa, com sua coloração única e olhar enigmático, navega com graça pelas correntes. Segundo lendas locais, dizem que ele é capaz de se transformar em humano, reforçando seu papel quase sobrenatural no imaginário amazônico. Já o peixe-boi amazônico, gigante gentil dos rios, move-se lentamente, como se estivesse em perfeita harmonia com o ritmo da floresta ao seu redor. Ele flutua pacificamente, alimentando-se das plantas aquáticas que sustentam seu corpo massivo, uma figura tranquila em meio à agitação da vida aquática. Ambos são símbolos de uma Amazônia ainda desconhecida, cujas águas, sabemos, ainda guardam muitos segredos.
Nas profundezas sombrias dos rios e pântanos da Amazônia, habita uma das criaturas mais fascinantes e temidas da selva, a sucuri. Silenciosa e praticamente invisível sob as águas turvas, essa gigantesca serpente reina absoluta em seu território. Com um corpo musculoso que pode alcançar quase 8 metros de comprimento e pesar mais de 250 quilos, a sucuri é uma das maiores cobras do mundo. Ao contrário de muitas serpentes que dependem de veneno, a sucuri utiliza sua força. Ela embosca suas presas, capivaras, jacarés, aves e até grandes mamíferos, enrolando-se ao redor de seus corpos e apertando com força, sufocando lentamente. Embora seu tamanho inspire medo, a anaconda é um animal discreto. Passa grande parte de seu tempo submersa, com apenas os olhos e as narinas à superfície, à espreita. Seu habitat preferido são os pântanos, áreas de inundação e rios tranquilos da Amazônia, onde ela pode se camuflar entre as plantas aquáticas e aguardar o momento perfeito para atacar. Esse predador implacável desempenha um papel crucial no ecossistema, ajudando a controlar a população de espécies menores. Apesar da sua reputação assustadora, ataques a humanos são raros e, na maioria das vezes, essa serpente prefere evitar o confronto. A sucuri, com todo o seu mistério e imponência, é um exemplo vivo de como a Amazônia é um lugar de forças antigas, onde a vida e a morte se entrelaçam em um ciclo constante de sobrevivência. O rio Amazonas, a maior artéria de água doce do mundo, serpenteia pela densa floresta amazônica como uma gigantesca veia que dá vida à maior biodiversidade do planeta. Com mais de 7.000 quilômetros de extensão, ele nasce nas montanhas geladas dos Andes, no Peru, e atravessa a América do Sul, se expandindo e ramificando até desembocar no Atlântico. Por onde passa, o Amazonas transforma e molda a paisagem, criando uma complexa rede de ecossistemas aquáticos e terrestres. Suas águas são o alicerce de uma floresta que depende dele para sobreviver. Mas o rio Amazonas não é apenas um curso de água visível. Acima da floresta, flui um fenômeno ainda mais espetacular. Os chamados rios aéreos. As árvores da Amazônia, especialmente as gigantescas samaúmas e castanheiras, liberam grandes quantidades de vapor d'água. Esse vapor forma verdadeiras correntes de umidade que se deslocam pelos céus, alimentando chuvas em outras regiões do Brasil e até além das fronteiras da América do Sul. Esses rios aéreos são fundamentais para o equilíbrio climático do continente, e sem eles, a vida em muitas áreas distantes da Amazônia seria drasticamente diferente.
Ao observar o Amazonas em toda sua extensão e majestade, percebemos que ele é mais do que um simples rio. Ele é o coração pulsante da floresta. Cada gota de água que passa por suas correntes carrega a essência da vida, e sua influência vai muito além das margens da selva. Do alto das copas das árvores até as profundezas de suas águas escuras, o rio Amazonas é a prova viva da interconexão de todos os elementos naturais. Ele não apenas serpenteia a floresta, ele a alimenta, a protege e a mantém viva. À medida que o sol se põe, a Amazônia se transforma. A agitação da vida diurna cede espaço a uma nova sinfonia, enquanto o pelotão da noite se revela, trazendo sua própria composição de sons intensos e marcantes. Entre os protagonistas deste cenário está a rã flecha azul, um pequeno e vibrante anfíbio encontrado nas florestas tropicais da América do Sul, principalmente no Brasil e nas Guianas. Sua cor azul intensa não é apenas um espetáculo visual, mas também um aviso claro aos predadores de que ela é extremamente venenosa. A pele dessas rãs secreta alcaloides tóxicos que são adquiridos através de sua dieta, composta por insetos venenosos como formigas e besouros. Embora não letal para seres humanos, o veneno é suficiente para paralisar ou matar pequenos predadores. Uma espécie ainda mais perigosa é a rã flecha dourada, que também vive nas florestas tropicais da América do Sul. Conhecida por ser a mais tóxica de todas as rãs, uma única rã dourada pode carregar veneno suficiente para matar até 10 homens adultos. Seu veneno, chamado batracotoxina, é uma neurotoxina que bloqueia a transmissão nervosa, causando paralisia muscular e, em doses altas, a morte. Apesar de sua toxicidade, algumas culturas indígenas da América do Sul utilizavam as toxinas dessas rãs de maneira engenhosa, aplicando-as nas pontas de flechas para a caça. Esse costume deu origem ao nome popular rã-flecha. O veneno extraído, especialmente das espécies mais potentes, como a rã flecha dourada, era cuidadosamente manipulado para garantir a eficácia na caça, sem perder sua letalidade. A vida noturna da selva é um verdadeiro espetáculo de sobrevivência. Nas sombras, uma movimentação frenética e silenciosa acontece, com uma variedade de animais aproveitando a ausência da luz solar para caçar, se deslocar e se proteger. Aranhas imensas, como a tarântula, patrulham o solo em busca de insetos desavisados, enquanto pequenos roedores, como cutias e pacas, se aventuram entre as raízes das árvores, sempre vigilantes contra o perigo iminente que os felinos, como as jaguatiricas, representam. O ciclo da vida segue seu curso, ininterrupto, onde caçadores e presas se alternam, e a luta pela sobrevivência nunca cessa. Quando a luz do dia retorna, a melodia se altera, mas o ritmo permanece o mesmo. Um ciclo eterno,
onde cada espécie desempenha seu papel nesse delicado equilíbrio que sustenta a vida na Amazônia. Enquanto as chamas consomem a floresta e a fumaça envolve o céu, o sofrimento da Amazônia é visível. As queimadas impiedosas ameaçam animais e plantas, extinguindo vidas e forçando a selva a lutar pela sobrevivência. O cenário é desolador. Mas, assim como em tantas outras eras da Terra, a natureza tem um poder resiliente e incomparável. A Amazônia, que já existia muito antes de nós, resistirá. Ela se transformará, perderá algumas de suas criaturas mais preciosas, mas ao final, como sempre fez, ela renascerá. A humanidade tende a acreditar que a floresta depende de sua proteção. Mas, na verdade, é a nossa sobrevivência que está intrinsecamente ligada à existência dela. Sem a natureza, não haveria vida humana. A selva, no entanto, seguirá seu curso, com ou sem a nossa presença. Vemos um exemplo claro em Chernobyl. Mesmo após mais de 35 anos desde a explosão nuclear, a fauna e a flora começaram a retornar, tomando gradativamente a área antes devastada. Lobos, pássaros e plantas florescem em meio à radiação, provando que, quando o ser humano se afasta, a natureza encontra seu caminho de volta. E assim será com a Amazônia. Ela carrega em si a memória do tempo, das eras e dos ciclos naturais. E no fim, quando tudo parecer perdido, será a floresta que nos lembrará que o planeta não termina. Ele apenas reinicia, florescendo em uma nova era. E nesse novo tempo, talvez com outros habitantes mais evoluídos e conscientes, finalmente se reconheça que a Amazônia sempre foi uma dádiva inestimável. Um presente de Deus, mas desperdiçado por aqueles que nunca souberam valorizá-la.